Bem, boa noite, mulherada. Eu sou Melissa Setúbal, especialista em saúde integrativa da mulher, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa live com o Superella, para falar de um assunto que tá aí causando na mídia, nas redes sociais, que é o uso do anticoncepcional. Tá na boca do povo aí os diversos riscos que a gente corre ao usar esse medicamento, né, de hormônios artificiais, e muitas de nós estão tentando procurar ajuda para poder lidar com isso. Que opções que eu tenho, já que eu não quero mais usar o anticoncepcional hormonal, para poder evitar a gravidez, para poder cuidar da pele, né? Quem tem acne costuma usar o anticoncepcional para isso, quem tem cólicas, várias condições de saúde femininas aí que têm sido tratadas com a pílula, mas aí a gente fica preocupado com os riscos. E aí, qual é a alternativa que eu tenho? O que eu vou conseguir fazer em relação a isso? E quando a gente vai procurar profissionais, a gente não encontra alguém que realmente possa oferecer pra gente soluções efetivas para que a gente possa largar a pílula. Bom, eu tenho várias soluções e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que eu uso com as minhas clientes para lidar com essas questões todas, e é por isso que o Superella me convidou para estar aqui hoje, para falar de como você pode parar de usar o anticoncepcional sem a sua vida virar uma bagunça. E pode mesmo virar uma bagunça, porque como é que a gente pode se preparar aí de corpo e mente para lidar com todas as questões que podem surgir em relação a parar de usar o anticoncepcional. Porque sim, pode ser bem desafiante, pode causar medo em muita gente, porque além da gente não aprender a confiar em outros métodos contraceptivos, principalmente os não hormonais, parar a pílula de uma hora para outra pode causar muitos sintomas, pode causar muitos traumas, pode causar inclusive questões de ordem emocional, muitas coisas podem vir à tona, muitos medos podem vir à tona. Então, como eu tenho acompanhado aí casos e casos e casos a respeito disso, eu mesma passei por muitos perrengues nessa minha relação de amor e ódio aí com a pílula anticoncepcional. Eu tô aqui para poder responder as dúvidas de vocês, pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu resolvi trazer essas orientações porque justamente muita dúvida e receio gira em torno desse assunto, e muito pouca gente tem conversa sobre todas as questões. Ok, acho que reconectamos de novo pra gente continuar o assunto, né? A gente estava falando aqui que que eu vou oferecer aí algumas estratégias e tirar aí algumas dúvidas de vocês daqui a pouco, os receios que vocês tiverem em relação ao assunto. Então é importante dizer que eu vou estar aqui oferecendo as questões de ordem da saúde integrativa. Não vamos falar aqui sobre orientações médicas, tá? Então, eu não vou me limitar nessa conversa a falar sobre os aspectos fisiológicos da história toda. A gente vai conversar também sobre os aspectos emocionais que envolvem tudo isso, né? E o impacto que os hormônios sintéticos têm no nosso organismo vai muito além da gente evitar a gravidez, de a gente tratar algum sintoma aí do nosso sistema reprodutivo, né? Essa decisão, ela tá carregada de muitas emoções, de muitas influências socioculturais, de muitas influências econômicas, inclusive, de muito medo, muito desconhecimento. E a gente não tem recebido o tipo de suporte que dá conta de todas essas nuances, vamos dizer assim. E a gente teme, porque cada vez mais a gente vê alguém parando de tomar anticoncepcional e vê pessoa lotada de espinha, voltando a ter cólica, voltando a ficar preocupada com gravidez e tudo mais. E a gente tem essa programação no nosso cérebro muito, muito forte. Desde pequena a gente vai aprendendo que a gente só vai ser, como é que eu posso dizer, atraente pra alguém se a gente tem uma pele lisinha, linda, se a gente é magrinha, todas essas coisas. E também a gente aprende desde pequena.
Voltamos! Como eu estava dizendo, também tem aquela programação muito forte dentro da gente de que se a gente engravida fora de hora, nossa vida vira uma zona e que a gente não vai conseguir lidar com isso, né? E aí, o que apresentam pra gente? Uma pílula mágica que vai afastar todos esses medos, que vai afastar todos esses receios que a gente tem aí nessa programação. Então, o convite aqui hoje é para a gente refletir mais sobre isso e perceber que, na maioria das vezes, quando a gente vai com esses questionamentos, vai com esses pedidos, a gente só são vendidos os benefícios da pílula pra gente. E esses benefícios vão exatamente no alvo dos nossos medos mais profundos, que é o medo de engravidar fora de hora, é o medo de não se sentir atraente, de não se sentir querida, de não se sentir amada pelas pessoas, e o medo de sentir dor. E a pílula vai lá e vem vendendo exatamente nesse pedaço da história. E ninguém explica pra gente, é muito, muito raro alguém que recomende o anticoncepcional pra gente falar dos malefícios, dos riscos, na verdade, que a gente corre de vários efeitos colaterais conhecidos, como ganho de peso persistente, não importa a dieta que a gente faça, TPM, pode ter efeitos emocionais de TPM muito mais fortes, e também várias matérias que a gente tem lido aí na mídia hoje em dia de acidentes vasculares, né, de AVC. Tem muitos outros malefícios que a pílula pode causar, inclusive vão muito além dos riscos que estão descritos lá na pílula, muito além do que muita pesquisa científica tem mostrado pra gente, muito além aí de vários sintomas e doenças que estão só no nosso corpo. Cada aspecto da nossa vida pode ser influenciado pelo uso do anticoncepcional hormonal. Não só a saúde física, os nossos relacionamentos. Você já parou pra pensar que a tua relação com o teu parceiro pode estar sendo comprometida pelo uso de anticoncepcional, porque ele muda o nosso perfil de comportamento. Ele pode provocar mais ansiedade, ele pode exacerbar a depressão, ele pode deixar a gente mais nervosa. Então, a gente não percebe o quanto isso impacta nossos relacionamentos também de forma geral aí na vida, né? A gente não percebe também que isso pode impactar profundamente nossa produtividade, nossa disposição e o quanto isso pode influenciar, por exemplo, na nossa carreira. Porque cada aspecto da nossa vida pode ser influenciado pelo uso da pílula anticoncepcional, porque, inclusive, a pílula mexe na forma como a gente se comporta, na forma como a gente age no mundo. Então, essa reflexão é de extrema importância para a gente fazer. Quando a gente vai usar um medicamento como esse, seja a pílula, seja o anel, seja o implante, seja a injeção, o DIU de progesterona, todos esses métodos anticoncepcionais hormonais vão causar esse tipo de influência na gente. E ninguém oferece pra gente esse tipo de reflexão, ninguém oferece pra gente, muito poucas pessoas oferecem pra gente esse tipo de informação. Eu, sinceramente, recomendo que você não tente parar de usar o anticoncepcional sozinha, sem orientação de alguém especializado, de alguém que entenda desses perrengues todos que a gente tá falando aqui. E nem de estudar as possíveis consequências de você cessar o uso desse fornecimento aí de hormônios artificiais, né? E principalmente sem estar disposta a lidar com os desafios que vão aparecer para você, tanto os desafios do seu organismo, de como que seu organismo vai reagir os sintomas que vão aparecer por você estar cessando aí o fornecimento de hormônios artificiais até ele conseguir voltar ao seu ciclo natural, e também de lidar com as opiniões das pessoas à sua volta, de conversar com o teu parceiro, de conversar aí com as pessoas que vão ficar metendo medo em você, que vão tocar o terror contigo, até mesmo profissionais médicos podem fazer isso com a gente. Então é preciso que a gente se prepare para esse tipo de impacto também. É possível sim que você venha a ter mais acne, que você venha a ter alguma dificuldade para dormir nos meses posteriores a você parar de usar o anticoncepcional, ter mudanças um pouco mais bruscas de humor,
ciclos irregulares ou até ausência de ciclo. Eu, por exemplo, tomei por 15 anos o anticoncepcional, sendo que por 10 anos eu cessei também o sangramento, eu não fazia pausa. E eu levei quase um ano para menstruar naturalmente. Tinha uma série de outras questões aí no meio do caminho. Eu estava fazendo o tratamento, eu estava fazendo acompanhamento. Eu só consegui persistir nisso porque eu estava sendo assessorada, porque eu estava sendo acompanhada, porque realmente foi bastante desafiante, porque eu tinha que fazer todo um processo de 15 anos de recuperação aí do meu organismo. E até hoje eu tenho algumas questões que eu ainda estou me tratando. É possível que o seu medo e o medo das pessoas à sua volta, de você engravidar fora de hora, possa ser, assim, um pé no saco, de tanto que as pessoas vão te encher a paciência. Quer dizer, o pé no saco não, o pé nos ovários, porque a gente não tem saco, a gente tem ovários. Mas é possível que você justamente se sinta totalmente fora do eixo, mais fora do eixo do que quando você estava usando o anticoncepcional. Aí você vai falar assim, tá, a Melissa é louca, eu não vou parar de tomar o anticoncepcional, ela quer que eu sofra, assim. Não, muito pelo contrário. O que eu tô oferecendo aqui pra você? É justamente a reflexão que não te ofereceram quando te ofereceram o anticoncepcional. Você acha que é melhor você lidar com o fato de que o uso do anticoncepcional hormonal pode trazer várias consequências e riscos para sua saúde, ou você vai estar disposta a encarar alguns desafios de uma vida sem ele? Não tem resposta certa para essa pergunta, só você sabe qual é a resposta dessa pergunta. E você não tem que me responder agora. O que eu tô querendo que você faça é justamente começar a pensar sobre todas essas possibilidades e sobre qual é a melhor escolha para você nesse momento. Pode ser que seja continuar usando o anticoncepcional hormonal, ou pode ser que você venha escolher fazer essa transição. E, inclusive, se você fizer essa decisão, eu tô aqui para dar esse tipo de suporte. Eu acabei, inclusive, de lançar um programa chamado Contracepção Consciente. Você consegue ver aí as informações sobre isso na minha página. Mas eu já vou compartilhar com você aqui antes, né? Mesmo se você não participar lá do programa, já 3 passos importantíssimos para você lidar com essas questões e já sair aqui desse live hoje conseguindo fazer alguma coisa a respeito. Bom, primeiro passo dessa história toda, aprender quais são os alimentos e quais são os produtos que podem exacerbar, causar ou fazer com que isso fique ainda mais presente dos sintomas do nosso ciclo menstrual, da TPM. Por quê? Quando a gente para de tomar o anticoncepcional, a gente mesmo não usando mais, ainda fica hormônio artificial dentro do nosso corpo. Então tem todo um processo de desintoxicação, por assim dizer, que a gente tem que passar. Enquanto isso, é possível que você sinta muitos sintomas, e aí é a alimentação que vai ser uma das suas principais aliadas para lidar com isso, né? E existem também alimentos que intensificam, que provocam sintomas. Então a gente tem que ter conhecimento a respeito disso para poder conseguir lidar com isso. Quais são os alimentos que você pode começar a consumir mais na sua alimentação? E aí eu tô sempre falando dos alimentos in natura, que eu chamo de comida de verdade, comida que é minimamente ou não processada. São a aveia, a quinoa, o trigo sarraceno, que não é muito conhecido por nós, mas é um alimento maravilhoso, o abacate. Não sei se vocês já notaram, mas quando a gente pega o abacate, ele tem o formato exatamente do nosso útero, igualzinho. Ele é redondinho, mais gordinho em cima, com uma pontinha. E olha só que sensacional, a natureza mostra pra gente o que faz bem para o nosso corpo, né? Ovos, então lembrando, né, os ovos também têm essa mesma função nas aves. Os ovos são os óvulos, né, que a gente produz. Então se a gente come ovos aí de animais que foram criados soltos, animais orgânicos, eles vão ter exatamente as propriedades para poder ajudar os nossos ovários a se recuperarem aí no pós-pílula. A sardinha in natura, a sardinha fresca ou congelada, é um ótimo alimento, riquíssimo em ômega 3, riquíssimo em minerais, maravilhoso para tudo isso. E as folhas verdes escuras, como a couve, o espinafre, o repolho roxo, o radíquio. Se você nunca ouviu falar de radíquio, é uma folha linda, super gostosa e que vale a pena comprar aí para poder
não só por essas questões de equilíbrio hormonal, mas também porque é muito gostosa. E o que a gente evita de alimentos? Principalmente, tem várias outras questões aí que são de ordem mais particular, individual. Mas 2 alimentos que eu sempre recomendo a gente a rever o consumo são os laticínios e a soja, todos os derivados. Se você parar para perceber, os laticínios, de forma geral, eles são ultraprocessados, eles não são um alimento de verdade. E a soja, ele está em tudo que é processado. Porque no mínimo vai ter lá um conservante leticina de soja. Então a gente consome muito mais soja do que a gente percebe também. Então começa a revisar o uso desses 2 alimentos aí na sua vida, porque vai melhorar demais essa questão dos seus hormônios. Bom, esse é o passo número 1, alimentação. Passo número 2 é aprender sobre métodos de contracepção naturais e que não causam interferência no seu ciclo natural e que não causam uma bagunça nos seus hormônios femininos, como o anticoncepcional hormonal causa. E muitos deles são tão ou mais efetivos do que a própria pílula. Como, por exemplo, os métodos de percepção da fertilidade. Se você nunca ouviu falar de método de percepção da fertilidade, corre lá no Google e digita método de percepção de fertilidade. Você vai ver que tem diversos métodos que lidam com isso e que não é a tabelinha, não é você aprender o 14º dia do ciclo, não. É você aprender exatamente o dia que você está ovulando, exatamente quais são os 5 dias que você pode estar fértil, que você está fértil, na verdade. E saber que nos outros dias do seu ciclo você não corre esse risco e poder fazer sexo com muito mais tranquilidade nesse sentido. É ótimo também investir em conhecer o método de percepção da fertilidade, porque ajuda muito a gente a conhecer nosso perfil hormonal. E aí é saber se a gente está aí com a estrogênio e progesterona fora do lugar. Outra opção que tem sido muito usada é o DIU de cobre, que é um dos métodos anticoncepcionais de maior índice de sucesso, né, de prevenção de gravidez. Tem também a gente aprender a usar corretamente a camisinha masculina ou a camisinha feminina, que pode ser bastante efetiva se a gente realmente aprende a usá-la e tem responsabilidade em usá-la. A vantagem das camisinhas são que também evitam doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu particularmente sempre recomendo às minhas clientes, e eu também uso, associar alguns desses métodos, porque isso faz com que não apenas a gente se sinta mais segura, mas que também a gente aprenda mais sobre o nosso próprio corpo e compartilhe a responsabilidade dessa questão da contracepção, porque vamos parar para pensar. E aí a gente já vai entrar no aspecto 3 da história, que são as influências socioculturais que estão por trás desses nossos medos e inseguranças em relação, que fazem a gente continuar tomando o anticoncepcional, né? Muitas vezes a gente não aprende sobre essas soluções. Voltamos. Como eu estava dizendo, tem aí a terceira questão, que são as influências socioculturais que causam, né, que criam esses medos e inseguranças que fazem a gente continuar persistindo no anticoncepcional, mesmo sabendo dos riscos, né? Muitas vezes a gente não sabe que tem outras soluções com muito menos impacto à nossa saúde, e aí a gente escolhe esse tipo de solução porque a gente carrega essas crenças muito fortes desde muito, muito nova, desde que a gente nasce mulher, eu costumo falar. E vamos lembrar, já estava falando da divisão de responsabilidade, né? É uma questão sociocultural, porque a mulher só é fértil 5 dias no ciclo, no máximo, estourando. Homem não. O homem, ele é fértil 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por que a responsabilidade de fazer a contracepção cai maior em cima da mulher do que no homem? Por que a gente tem que tomar um medicamento todos os dias do mês, sendo que a gente só é fértil 5 dias no mês? Por que os métodos contraceptivos masculinos não contêm hormônios ainda? Né? Tem aí vários estudos já mostrando, mas eles estão trazendo várias alternativas à camisinha que não são hormonais também.
Então, a gente tem que parar para pensar nessas questões, a gente tem que começar a questionar essas questões, a gente tem que começar a falar sobre essas questões, começar a conversar com as mulheres da nossa vida sobre essas questões, senão a gente vai continuar repetindo e escrava de métodos que definitivamente não nos estão servindo da melhor forma, né? Eu já sei que já tem aí uma povoação de perguntas, eu vou parar minha falação por agora para poder já começar a responder as perguntas de vocês, que o pessoal do Superela tá aqui reunindo para mim aí nos comentários das, sei lá, 3, 4, 5 transmissões que a gente já tá fazendo hoje. Vamos lá para a primeira pergunta. Dil, é bom ou ruim? A Paula Gabriele tá perguntando. Então, Paula Gabriele, todos os métodos de contracepção tem prós e contras, e tem prós e contras também de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas podem se dar super bem, outras pessoas não. Existem dois tipos de DIU, que é o DIU de cobre e o DIU de progesterona. O DIU de progesterona, como eu já disse, ele é um método de contracepção hormonal, então cai aí em todos esses riscos que eu estava falando para vocês antes. O DIU de cobre, ele é um método não hormonal, tem 99% de eficácia na contracepção. Vamos lá, então eu tava falando do DIU de cobre, né? Que ele não é um método não hormonal, ele tem 99% de eficácia, tem muito mito em torno do DIU de cobre, então não necessariamente confia aí no primeiro profissional que te contar a respeito de algumas restrições, por exemplo, se você nunca engravidou, se você tá usando um outro método hormonal, se você tem muita cólica. Espero que eu tenha esclarecido aí um pouquinho sobre o DIU de cobre e a gente pode continuar essa conversa depois lá no meu Facebook também, tá bom, galera? Vamos ver aqui, mais perguntas. Cristiane Oliveira. Eu fiz a troca de anticoncepcional, eu tô menstruada há 2 semanas, será que é normal? Então, Cristiane, é comum esse tipo de sintoma, principalmente se antes de tomar o anticoncepcional você já tinha aí sintomas como menstruação dolorida ou ficar mais de 7 dias menstruada. Normal não é, a gente tem que lidar aí com esse sintoma, até porque um sangramento tão longo assim pode deixar você sem ferro, sem alguns minerais. Então a gente tem que fazer uma intervenção de reposição desses minerais e também de entender aí o que está acontecendo com seus hormônios para poder ajudar o seu organismo a entrar aí no ciclo mais natural. Então, vale a pena você dar uma olhada em algumas técnicas, alguma fitoterapia, acupuntura. Tô falando aqui de técnicas holísticas, né, já que a gente tá falando de saúde integrativa. E também essa questão, eu recomendo algumas questões de alimentação para as minhas clientes que sofrem com isso, que tem que ser de uma forma um pouco mais específica para poder conseguir lidar aí com o que você tá sentindo especificamente. Mas não é normal, apesar de comum, não é um sintoma que é interessante você deixar pra lá, não. Você tem que realmente, não é pra você ficar super preocupada, mas é importante você ficar aí com a antena levantada e correr atrás de alguém te dar suporte em relação a isso. Maria Pirajá. Tomei anticoncepcional durante 12 anos e abri mão há 2 anos. Foi a melhor coisa que fiz, mesmo depois de todos os ginecos dizerem para não parar. Que coragem, viu? Tô te admirando, Maria. Pois tenho síndrome do ovário policístico. Eu também, Maria. Eu também sofria com ovário policístico e hoje eu não sofro mais, depois de todas essas intervenções que eu fiz. Naturais. Até que tratei pela alimentação. Hoje, depois de 2 anos, meu corpo reagiu muito melhor, principalmente castanha e aveia. Aí, a Maria já dando aí o aval das comidinhas que eu tava falando. Sim, amêndoas também é outro alimento maravilhoso. Castanha do Pará é outro alimento maravilhoso que a gente pode usar bastante. A chia, semente de girassol, gergelim é sensacional também. Fazer leite de gergelim, não só comer o gergelim é muito, muito bom.
E é isso aí, viu, galera? A Maria tá aqui falando que é verdade tudo que eu tô falando. Então, se vocês quiserem não precisar passar por isso sozinha, que nem a Maria passou, imagino que não tenha sido fácil, Maria, por isso que eu tô te falando que você é uma pessoa muito corajosa e persistente. Parabéns, viu, pela coragem. A Maria Fernanda tá perguntando aqui como amenizar os efeitos da TPM. Maria Fernanda, todas as questões das comidinhas que a gente estava falando aqui. Uma das principais coisas que eu falo de amenizar a TPM é, primeiro, começar a comer de acordo com o nosso ciclo menstrual. Se a gente está menstruando naturalmente, é a gente começar a comer comidinhas que ajudam a gente em cada fase do nosso ciclo. Tá? Então, principalmente durante a fase luteal ou a fase pré-menstrual, a gente tem bastante cuidado para comer com o que a gente vai comer. Então, comer feijão é muito, muito bom nessa época, cogumelos é muito bom nessa época pré-menstrual. E também perceber essas outras comidinhas todas que eu já falei antes. E também perceber comidas que podem estar exacerbando os sintomas de TPM. Os principais são os laticínios, que eu já falei, a soja, e aí todos os derivados dessa história, a cafeína, então café, até às vezes o chá verde pode influenciar nisso, refrigerantes, aquelas bebidas energéticas, tudo que contém cafeína, às vezes até medicamentos que a gente toma que contém cafeína pode influenciar bastante nisso. E outro alimento que normalmente eu peço para as pessoas minimizarem nessa época, caso seja uma pessoa que sinta muita cólica e que se sente muito irritada durante a TPM, é cessar o consumo de carne vermelha nesse período. E depois que vier o primeiro dia da menstruação e passou essas coisas todas, aí você pode voltar a consumir, mas prestar bastante atenção nisso. Outra coisa que é muito, muito importante da gente perceber na questão da alimentação da TPM é a qualidade dos alimentos que a gente come. Porque agrotóxicos, hormônios artificiais e antibióticos têm uma influência enorme em a gente sentir os sintomas. Então esse é o aspecto fisiológico da TPM, mas também tem um aspecto emocional. Muitas vezes a gente não para para perceber que a época do pré-menstrual é uma época, como eu estava dizendo, então a época pré-menstrual é uma época para a gente começar a se recolher, é uma época para a gente não socializar tanto, não é época da gente tomar decisão nenhuma na nossa vida, não é uma época que a gente vai estar com a nossa mente habilitada para tomar grandes decisões, para poder ser assertiva, ser mega produtiva. Essa época é a época folicular, a época ovulatória, ou seja, depois que a menstruação passou. Nesse momento é a época da gente revisar as coisas da nossa vida. Olha só que legal, nosso corpo nos proporciona pelo menos alguns dias no mês essa parada pra gente revisar tudo. Então, quando a gente começa a aceitar isso, os sintomas de TPM vão ficar muito mais tranquilos, porque a gente percebe que no momento que a gente começou a ficar irritada, que a gente começou a ficar depressiva, que na verdade é pra gente parar mesmo, a gente puxar aí o freio de mão, desacelerar tudo que a gente tá fazendo na nossa vida, fazer o mínimo necessário pra continuar funcionando em sociedade e começar a perceber. Então essas técnicas de autocuidado e principalmente de autoconhecimento a respeito de como é que nosso corpo e nossa mente se comportam em cada pedaço do nosso ciclo ajudam demais a minimizar esses sintomas todos, tanto aí do pós-pílula quanto da TPM. Próxima pergunta, a Lívia Leis está falando, menstruação muito forte normal? Não é, Lívia, porque senão a gente não estaria sofrendo, né? Eu falo que nada que faz a gente sofrer é normal, a gente tem que simplesmente admitir assim, eu tenho que sentir essa dor, eu tenho que sofrer dessa forma, não. Sempre a gente pode encontrar uma solução. Normalmente menstruação muito forte é sinal que tem desbalanceamento hormonal aí, muito possivelmente excesso de estrogênio, mesmo que exames clínicos de sangue não mostrem isso, e tem uma série de intervenções, como eu estava falando antes, né, da Gabriele, eu acho, que estava falando que estava menstruada, a Cristiane, né, que estava menstruada já há 2 semanas, se isso é normal, não. A gente tem que fazer intervenções aí para poder
você não precisar sofrer dessa forma. Essas 3 coisas que eu te falei, de você começar a investir na alimentação, você aprender como o seu ciclo funciona pra gente saber exatamente qual é o perfil hormonal que tá aí fora do lugar, e você começar a pesquisar outros métodos para te ajudar nisso, e a acupuntura também é excelente para esse tipo de questão. Outros métodos aí de tratamentos holísticos podem ajudar bastante nesse tipo de condição. A Maiara Sol tá falando aqui, qual o melhor tratamento para ovário policístico? Maiara, o que funcionou para mim e que eu ofereço para minhas clientes que funciona muito bem? É essa combinação da gente comer de acordo com o que o nosso organismo pede pra gente comer. Lá no meu site, se você digitar na busca lá do lado esquerdo, ovário policístico, tem vários textos, várias receitas que vão exatamente ao encontro desse tipo de condição para poder te ajudar, para terminar de responder aí a dúvida da Maiara sobre o tratamento de ovário policístico. Então lá tem várias coisas, mas a alimentação é uma das principais, porque quem sofre de ovário policístico tem que cuidar aí de vários aspectos do equilíbrio hormonal, não só do equilíbrio hormonal estrogênio e progesterona, mas também da testosterona, da insulina, do cortisol. E como é que a gente faz isso? A gente vai comer trazer mais de alimentos que vão ajudar nessas questões, vai começar a entrar aí com algumas fitoterapias, alguns tratamentos em relação a algumas ervas que ajudam muito a fazer esse equilíbrio de hormônios e principalmente conhecer o próprio ciclo e começar também a perceber, sabe o quê? Essas condições de saúde que a gente tem, ovário policístico, TPM, mioma, endometriose, infertilidade, dificuldade de engravidar, cisto no ovário, tudo isso também é uma questão de ordem emocional. A gente vai, desde que a gente nasce, trazendo uma série de cargas emocionais que vão criando essas doenças dentro da gente. O ovário policístico, por exemplo, é uma doença que é originada da nossa negação de ser mulher, da gente não querer ser mulher, da gente achar que ser mulher é uma coisa horrível, que é só sofrer nesse mundo, que seria muito melhor se a gente tivesse vindo homem. Olha só que interessante como é que o nosso corpo cria mecanismos para poder lidar com as dificuldades emocionais que a gente passa, com crenças que vão sendo reforçadas ao longo de uma vida inteira e que, de repente, se manifestam de forma física. Então, é muito importante a gente também ver por esse ponto de vista, não só do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista emocional. Vou responder aqui 2 últimas perguntas que na verdade são complementos de respostas que eu já dei para vocês. A Lívia complementou a pergunta dela sobre menstruação muito forte, da cólica prolongada. Realmente não é normal ter cólica prolongada, aliás, não é normal ter cólica. É normal sim a gente sentir aí as contrações do nosso útero, principalmente no primeiro dia da menstruação, a gente sentir que o nosso útero está contraindo, porque é essa contração que expulsa o endométrio, né, velho do nosso útero, para poder limpar tudo, fazer aquele faxinão geral, né, sair no sangue. E eu aposto também, Lívia, que se você começar... Vamos lá? Eu aposto também, Lívia, que se você começar a observar o seu fluxo menstrual, você vai perceber coágulos, aquelas bolotinhas meio gelatinosas, meio amarronzadas, assim, e isso é sinal clássico de excesso de estrogênio no organismo, que é um dos principais causadores aí da cólica, e que pode ser causada aí por diversas questões, inclusive de ter tomado anticoncepcional antes, porque muitos anticoncepcionais recomendados são estrogênio artificial, e aí isso fica no nosso organismo, mas pode ser também por meio da alimentação, como eu estava falando antes, né, agrotóxicos, hormônios artificiais dos animais e por aí vai. Plástico, excesso de plástico também, do uso de plástico pode provocar esse excesso de estrogênio, a poluição de forma geral. Se a gente já vem com uma predisposição genética, aí liga lá os botõezinhos todos dos nossos genes e causa esse tipo de condição na gente, tá? Cólica muito forte também, emocionalmente falando, significa essa repressão, essa negação do feminino na gente. Então vale também você investigar esse pedaço aí da sua história de vida. Vale você perceber quais são as questões que você tem em ser mulher, da energia feminina que habita aí dentro de você, para poder você não sofrer mais desse jeito, tá? Última pergunta,
que na verdade é complemento sobre a questão do DIU de cobre, se também é prejudicial. Olha, de todos os métodos invasivos, o DIU de cobre, pelas minhas pesquisas pessoais, é o que contém menos possibilidade de problemas, de efeitos colaterais, mas sim, ele tem algumas mulheres podem experimentar uma cólica bem forte nos primeiros meses, algumas mulheres não se adaptam ao DIU de cobre, mas são riscos que são pequenos também, mas a gente tem que estar ciente de tudo, de todas as escolhas vão ter riscos. A única forma da gente não engravidar de forma nenhuma é abstinência, mas não estamos aqui para falar disso, né? De virar freira, de virar abstêmia. A gente está falando de querer continuar a ter uma vida sexual saudável, gostosa, e mais saudável e gostosa ainda porque tá sem pílula, porque inclusive anticoncepcional, hormonal, tira totalmente a libido. Tô estudando inclusive casos de que nem reverte. A libido vai embora de uma vez. Se não tiver um tipo de intervenção aí direto, pode ter acabado com as nossas reservas de testosterona. Olha só que pânico que a gente fica, né? Mas sim, que eu vim aqui falar pra vocês é que sim, existem não alternativas, existem opções, e são várias, para poder vocês lidarem com uma vida sem anticoncepcional, sem sua vida virar uma bagunça, você ficar livre de hormônios artificiais, virar amiga do seu ciclo menstrual e não deixar que o medo de engravidar fora de hora, que o medo da tua aparência ficar feia, que o medo de sentir dor te impeça de ter um ciclo natural e te impeça de ter uma vida plena de mulher, sentindo todo o seu ciclo. Vamos encerrar a transmissão por hoje, acho que agora de uma vez. Mas eu espero que a gente possa estar juntas aí, continuar juntas lá no fanpage da Superela, nas minhas redes sociais, lá no meu website, o melissacetuba.com.br, mas lá na página do Superela, que já colocamos aí na transmissão, você já consegue acessar todos esses contatos comigo e saber mais sobre os meus diversos programas, incluindo aí o Contracepção Consciente, que é um novo programa em grupo, que inclusive amanhã se encerram as inscrições. Então, se você acha que eu posso te ajudar aí nesse perrengue, mesmo que você não queira parar de tomar pílula agora, mas você quer se preparar para isso, tô lá para segurar sua mão junto com uma mulherada linda que já tá começando lá o processo, para poder você ter a ajuda que você merece e ter aí as opções que você pensa que sejam as melhores para você, que são naturais e que você não dependa mais de medicamentos para isso.